Olá, boa noite pessoal. Pessoal, faz dias que eu não posto um vídeo. Hoje eu consegui gravar este que estou fazendo agora para não deixar vocês muitos dias sem uma edição minha. E tudo isso que me leva a demorar um pouco é o meu problema de saúde. Ainda hoje pela parte da manhã eu estava bem ruim, e só que agora na parte da tarde e à noite eu estou melhor. Daí então me encorajei de fazer o vídeo. E nesse vídeo eu quero apenas fazer um comentário para vocês, né? Está fora do meu objetivo principal de criar vídeo, mas também não posso deixar de passar em branco, né? Aproveitar que muita gente está fazendo vídeo sobre a nossa realidade, sobre a nossa atualidade, da qual nós nos encontramos em nosso país. Então merece também eu fazer um comentário, né, a respeito disso, talvez para ajudar as pessoas que não encadequem tudo em suas mentes o que vem acontecendo como algo de muito fora do normal. É normal. Aonde está o ser humano, é normal ter problemas. Principalmente na situação em que nós nos encontramos, não é? Vocês sabem muito bem do que daqui a pouco eu vou falar, né? Vou falar da nossa situação política brasileira, que está um caos, uma confusão terrível, e isso não está acontecendo só em nosso país, está acontecendo em muitos outros países. Se vocês verem vídeos na internet, principalmente no Home Facebook, né? Vocês vão ver muitos vídeos longos, vídeos curtos, mostrando como está a situação humanitária no mundo inteiro, né? A impressão que tem é que a maioria das populações em vários países estão indignados com o momento que eles vivem, e se trata sempre de problemas políticos, seja aqui no Brasil como seja em outros países. Agora, esses dias eu estava assistindo vídeos sobre os problemas e manifestações violentas nas Filipinas. Depois também vi vídeos na França de manifestações e violentas, piores do que aqui no Brasil, porque aqui as nossas manifestações até agora, no momento, são calmas, são são de paz, né? Não existiu um momento que se faça uma manifestação violenta, né? Como está acontecendo em outros países. Também vimos, como eu disse, nas Filipinas, na Espanha, na França, e houve agora esses dias um princípio de manifestação também da população na Inglaterra, e assim por diante em outros países também, né? Na Venezuela, aqui próximo, parece-me, se não me engano, foi na Bolívia também. Então está contaminando a população esses problemas políticos, né? E com o caso da reuniões, da reunião dos vários presidentes pelo mundo afora, na ONU também houve umas pequeninas manifestações lá contra o nosso atual governo, né? O nosso atual presidente. Então é assim, gente, em toda parte está tendo muitos problemas. E esses problemas às vezes acontecem por quê? Às vezes até é incitado pelos próprios políticos para pôr a população em confusão, pôr a população numa situação de confusão, sem saber a que caminho se direcionar para encontrar a solução dos problemas. Então isso é triste, que é o povo que paga, não é? É o povo que sofre. E
E vai ser cada vez pior. Se continuar do jeito que está indo, vai ser cada vez pior. Vocês vão ver para o ano que vem, quando começar os movimentos políticos aqui no nosso país, quanto, quantos, quanto problemas irão acontecer, né? Principalmente com o pessoal da esquerda, porque são pessoas que fazem manifestações e quando fazem, às vezes são violentos. Agora já, por enquanto, até agora, a população da direita se mantém em forma, se mantém no controle, né? E tomara Deus que seja assim para o ano que vem, mas eu acredito que para o ano que vem muitas coisas podem mudar, até mesmo com as pessoas, como dizemos aqui no nosso país, da direita. Eles poderão se alterar e também começar a apelar para a violência, vamos dizer assim, né? Para quebra-quebra e etc. Porque chega uma hora que o povo não aguenta mais se segurar. Eles têm que explodir também, porque é muita pressão sobre o povo. Isso é uma pressão. Para mim, já nem me importa mais sobre o que vem acontecendo no Brasil. Eu assisto por assistir, porque é bom você estar a par dos acontecimentos. Mas eu não estou mais do lado de ninguém, nem da direita nem da esquerda. Para mim são todos iguais, tá certo? O que eu acho uma injustiça é fazer com que esse povo, que é a maioria, a gente vê nas manifestações, é a maioria das pessoas da direita, né, se sacrificando, deixando seus lares, deixando seus fins de semana para se encontrar em praças públicas, avenidas principais, avenidas, como por exemplo em São Paulo. E agora, o dia 7 de setembro, foi o Brasil inteiro que saiu nas ruas, saiu nas praças, nas avenidas, fazer manifestações dizendo estar apoiando Bolsonaro. Mas eu, para mim, isso também já não me importo mais. Eu já não sou mais nem da direita e nem da esquerda. Só eu sinto pena desse povo. E aproveitando desta ocasião, desse comentário que eu fiz assim muito por cima, né? Mas eu quero apenas alertar as pessoas que não fiquem colocando tudo na cabeça e que, se puderem desistir um pouco dessas manifestações de apoio, como eles dizem, desistam, porque vocês estão sendo usados. Vocês estão sendo usados por alguma coisa que você não irá saber como vai ser no amanhã, isto é, no ano que vem, né? Mas para o ano que vem eu prevejo muito quebra-pau e nas épocas de comícios, né? De certos políticos, né? Disputando a presidência do Brasil. E, e o que eu quero dizer é que, aproveitando deste momento, dessa situação, como já aconteceu no passado, na época do impeachment da Dilma, acontecia a mesma coisa, né? Acontecia a mesma coisa que vem acontecendo agora. E lá naquela época, quando começou, que o negócio ficou forte, ficou pesado, os movimentos, surgiu na internet, tanto no YouTube como no Facebook, vídeos pequenos e curtos falando besteira, né? Como se fosse assim um alerta para o povo, para a população brasileira, no caso, sobretudo, né? Vídeos de líderes religiosos dizendo, e também não líderes religiosos, pessoas mais simples, né? Fora da liderança religiosa, postam vídeo dizendo bobagens que eles nem sabem o que estão falando. Eles, quando acontece qualquer problema, como já aconteceu aqui no Brasil, os vídeos são uma espécie de, eles dizem como se fosse uma espécie de profecia, e eles começam a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ora, dá uma tempestade
numa cidade X, em qualquer canto do Brasil ou qualquer região, já vem esses videozinhos, né, falando disso, como se fosse uma espécie de uma profecia, e daí falam que Jesus está voltando. Acontece como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, aqueles vendavais de águas, aparecia os oportunistas lançando vídeo falando que em cima daquelas coisas que acontecia era uma manifestação de que Jesus está voltando. Agora, recentemente, as tempestades em vários estados do Brasil, que detorna, que destrói, que derruba, destelha, faz os cambaus, vêm os falsos profetas dizendo: Jesus está voltando. Fiquem atentos, fiquem preparados, porque Jesus está voltando. Ora, gente, isso aqui, além dos problemas políticos, das sujeiras e problemas políticos que o povo vem engolindo todos os dias pela internet, ainda vem mais estes enfiando na cabeça das pessoas, colocando uma espécie de medo nas pessoas, dizendo, através desses fatos, destes fenômenos, dizendo que é uma manifestação para alertar a população porque Jesus está voltando. Gente, ali tem pessoas que talvez nem conheçam o que dizem as Sagradas Escrituras sobre a volta de Jesus, mas eles aproveitam da oportunidade para enfiar medo nas pessoas, ou talvez para desviar um pouco a atenção das pessoas sobre os acontecimentos políticos nacionais, né? Uma dessas duas coisas pode ser para enfiar medo, para fazer é, fazer sucesso nas suas publicações, visualizações nas suas publicações, impondo medo nas pessoas, ou talvez para tentar desviar a atenção da população dos acontecimentos da nossa nação, do nosso povo, da nossa população e de nossos políticos, né? Porque agora a situação com essa reunião lá na ONU está bem crítica mesmo, né? A gente percebe os ataques do lado do atual presidente em cima do pessoal da direita e também do pessoal da direita em cima do atual presidente. Então aqui já começa a se perceber que logo em seguida vai começar agressões mais fortes do que já está acontecendo. Tá certo, gente? E quanto a esses falsos profetas que ficam falando através dos fenômenos da natureza, que é normal acontecer, isso é uma coisa que é o trabalho da própria natureza, talvez em consequência do descapricho da humanidade, porque a humanidade está agredindo a natureza cada vez mais, e cada vez mais a natureza está se vingando do homem, né? Devido às queimadas, desmatação, escavações, qualquer riozinho estão fazendo usinas hidrelétricas, estão agredindo a natureza de uma forma impressionante, que daqui mais uns séculos não sei o que vai sobrar do planeta Terra. E então, claro que com todos esses problemas vem acontecendo estes fenômenos que é próprio da natureza. E claro que acontece. Não tem como dizer que não. E daí eles também já enfiam a ideia de que são manifestações de que Jesus está voltando. Ora, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura quando fala da vinda de Jesus. Eu vou falar aqui um trecho, não vou dar a situação do trecho, nem capítulos e nem versículos, mas é interessante, vocês podem pesquisarem na Sagrada Escritura, pedindo assim, né?
a fábula das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, onde Jesus explica para os seus apóstolos, seus discípulos e seguidores, através dessa parábola, ele explica o seguinte. Então Jesus diz assim: certa vez o dono de um reinado ou de uma fazenda, que na época não se usava a expressão fazenda, mas hoje seria uma espécie assim, né? O dono de uma fazenda ou de muitas terras sai em viagem e fala para os seus súditos, as suas pessoas, que ele vai sair e não sabe quando volta. E que estes fiquem cuidando da sua propriedade e fiquem atentos para que não seja surpreendido com a volta do dono. É interessante. Até esse dono Jesus configura como um noivo e as 10 virgens como se fossem as nubentes deste noivo, né? Interessante. Eu estou explicando com as minhas próprias palavras, mas o conteúdo fala sobre o que eu estou falando. Então ele sai e deixa as 10 virgens. E dessas 10 virgens, elas tinham que ficar vigilantes, atentamente vigilantes, esperando a volta do noivo, do seu noivo. Dessas 10 virgens, 5 foi prudentes e 5 foram insensatas. 5 ficaram vigilantes, cuidando e se preparando para o retorno do noivo. E as outras 5, elas relaxaram, elas não se cuidaram, elas ficaram assim na liberdade, vamos dizer assim, né? Não levando em conta aquilo que o noivo falou antes da sua partida. Chegou um belo dia, estas 10 virgens deviam estar preparadas para o retorno do noivo. E num dado momento elas receberam um aviso de alguém que o seu noivo estava regressando. As 5 virgens prudentes esperaram a chegada do noivo com as suas lâmpadas abastecidas de óleo e ainda com óleos de reserva para, no caso, se precisasse, até a chegada dele, elas teriam mais óleos para abastecer novamente as suas lâmpadas. E as imprudentes, elas não cuidaram disso. E num certo momento, elas foram também comunicadas, foram avisadas que o noivo já estava próximo e que elas tinham que sair ao encontro dele. As 10 prudentes saíram bem prevenidas, né? Elas ficaram bem vigilantes o tempo todo e preparadas para esperar o regresso do noivo. As imprudentes, né, elas não ficaram preparadas. E daí, a dado momento, elas tiveram que sair à noite ao encontro do noivo e, num certo momento, as imprudentes perceberam que suas lamparinas estavam com as luzes fracas. E daí elas se dirigiram às 5 outras, as prudentes, pedindo auxílio, pedindo ajuda para que elas emprestassem um pouco de óleos para elas, porque as lâmpadas delas estavam fracas, precisavam de alimentação para que clareassem e tivessem luzes para ir ao encontro do noivo. E as prudentes negaram, porque a mesma oportunidade que as prudentes tiveram para ficar vigilantes, as outras também tiveram, né? E foram avisadas que elas tinham que estar vigilantes para o regresso do noivo. E de repente elas pediram novamente socorro para as prudentes, e as prudentes falaram: não, nós não podemos, porque se nós doar a vocês, quem vai ficar sem a luz vai ser nós.
peguem e voltem a comprar óleos para as lâmpadas de vocês. E elas foram e saíram para comprar óleo. E nesse dado momento, o noivo chegou. O noivo chegou e das 10 virgens, ele só encontrou 5, que foram as vigilantes, as que cumpriram com o pedido dele. E as outras 5, as imprudentes, não estavam presentes. Daí o noivo convidou as prudentes, entraram para o salão, fecharam as portas, trancaram as portas. Não demorando muito, vieram as imprudentes e bateram na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta que nós também queremos entrar. O noivo falou assim: eu não os conheço, porque não cumpriram com o que deveriam cumprir, que eram também ser prudentes igual aos demais. E elas insistiram, insistiram, e ele continuou sempre dizendo que não os conhecia. Por quê? Porque elas não cumpriram com o pedido do noivo, né, em ser prudentes iguais às outras, e se perderam na ilusão de que não ia ser assim, né? Daí Jesus encerra esta parábola dizendo assim: ficais, por isso vos digo, ele diz, né, aos seus seguidores, por isso eu vos digo, ficais atentos, porque vocês não saberão nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem retornará. Vocês estão vendo? Como é que diz o final da parábola, o encerramento da parábola? Jesus fala assim: ficais atentos, porque eu vos digo que ninguém saberá o dia e nem a hora em que o Filho do Homem retornará. E quando Jesus se refere ao Filho do Homem, é o Filho de Deus, que é Ele mesmo, que é o próprio Jesus. Então vocês vejam que o alerta que nós temos na Sagrada Escritura é para que nós possamos ficar vigilantes para não ser surpreendido quando o Filho do Homem retornará. Devemos estar sempre preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno. E daí tem esse monte de gente aí já jogando videozinhos de todos os tipos, vídeos longos, vídeos curtos, no Facebook, no YouTube, um monte de gente jogando, alertando a população, dizendo que a vinda de Jesus está chegando, que Jesus está voltando. Ele sabe, por acaso, o dia e a hora para ficarem falando as besteiras dessa, enfiando medo na cabeça do povo? Ou tentando desviar o povo da nossa realidade? Então, o que nós temos que fazer é ficar vigilantes. O que seria esse ser vigilante? É se apegar com as coisas de Deus, praticar muita oração, em grupos, em famílias, pessoalmente também, né? É esta a vigilância que nós temos que ter até que seja possível chegar o dia, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, do retorno de Jesus. Tá certo, gente? Eu fico queimado com essas coisas porque eu acredito que são pessoas que não conhecem nada sobre a Sagrada Escritura e nem sobre as profecias quando fala do retorno de Jesus. E daí eles ficam pegando todas essas bobeirinhas que vem acontecendo através da própria natureza, esses fenômenos que são naturais, e ficam dizendo que são manifestações, são avisos que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Principalmente os evangélicos. Os evangélicos usam muito isso, porque eu, como católico e conhecedor, não sou conhecedor 100% da Sagrada Escritura, mas conheço bastante. E eu, como conhecedor
da Sagrada Escritura, seja a quantia que for, eu não acredito nestas falsas profecias que vêm acontecendo, mas todo dia você está encontrando vídeos assim na internet, tanto no YouTube como no Facebook. E também talvez até em outras redes sociais que eu não tenho, né? Eu só tenho o YouTube e o Facebook. Outra citação importante, gente. Jesus, eu falei. Outra citação importante, gente. É Mateus, essa eu sei a citação e vou citar a citação, porque é um versículo bem curto. Mateus 24, versículos 26. Também trata, lá, esse versículo trata de uma configuração que o próprio Jesus faz a seu povo sobre a sua volta. E exatamente no versículo 26 do capítulo 24, Jesus fala assim: nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem saberão quando vai acontecer, não saberão nem o dia e nem a hora do retorno da volta do Filho do Homem. Este versículo é o mais claro, porque diz assim, que Deus alerta, que Deus é o manda-chuva, vamos dizer assim, né? É o ser superior do mundo espiritual. Deus diz, né, que nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem saberá o dia e a hora em que ele voltará para ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos que lhe pertencem. Então vocês vejam, gente, né? Se nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus, até o momento antes da sua volta, sabe o dia e a hora, como é que esse povão aí, essa gentalha aí, fica julgando esses vídeos aí, dizendo que qualquer coisinha que acontece é manifestação, é um aviso da volta de Jesus. Gente, não é assim, gente. Precisa conhecer a Sagrada Escritura. E esses nossos irmãos que só leem os versículos e os conteúdos que lhe interessa a eles, para converter pessoa para eles, para trazer pessoas para dentro de seus grupos religiosos, e pulam muitas partes da Sagrada Escritura, deixando de lado, ignorando completamente, é errado. A Sagrada Escritura foi criada para se ler desde o primeiro capítulo até o último capítulo de cada evangelista, de cada apóstolo, né? Porque nós sabemos que depois, em Romanos e ali para frente, são livros escritos pelos apóstolos, né? Os 4 evangelhos foram escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí lá para frente, daí lá já é Paulo apóstolo, é Pedro apóstolo, é João, é Tiago, é Filipe e assim por diante, né? Tessalonicenses, Colossenses e assim por diante, né? Que escrevem as cartas se referindo ao povo do qual eles evangelizavam na época deles, bem depois do retorno de Jesus para junto de Deus, na ascensão de Jesus, né? Então é assim, gente. Esse pessoalzinho que fica enfiando essas coisas na cabeça das pessoas através de qualquer bobeirinha que acontece por aí, é sinal do retorno de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Da onde que ele tirou isso? Que ele sabe que Jesus está voltando. Se nem os anjos dos céus, nem o próprio Filho do Homem, Filho de Deus, saberá o dia e a hora deste retorno, como é que eles sabem? Como é que eles têm certeza do que eles falam? É pura ilusão, é pura besteira,
É uma alucinação, gente. Para enfiar alucinação na cabeça das outras pessoas que assistirem estes pequenos vídeos. Beleza, gente? Vou parar por aqui e, e não põe essas coisas na cabeça. Vocês assistam aquilo, se vocês assistem, assista como um filme qualquer, né? Assista como se você estivesse assistindo uma novela, um filme qualquer, porque é tudo ilusão, é tudo uma falsa profecia. Porque de falsos profetas o mundo está cheio. O mundo está cheio. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não concordam, mas a situação nossa atualmente é essa. E outra coisa, e daí também, agora está em todos os cantos do mundo, principalmente aqui no Brasil, está todo mundo vendo OVNIs, extraterrestres voando por cima da nossa cabeça. E só à noite, durante o dia não. Que se fosse uma verdade, eles voariam em qualquer momento, durante o dia, durante a noite, a qualquer momento eles estariam voando. É outra ilusão, outra besteira. Eles fazem uma montagem qualquer lá de um aparelho esquisito, estrambólico, voando por cima de uma paisagem, não é? E daí dizem também que está acontecendo essas coisas devido aos grandes problemas políticos que nós estamos vivendo e que o mundo inteiro vive, porque em várias partes do mundo estamos tendo o mesmo problema. E este problema, uma hora eu vou voltar a falar por que está acontecendo tudo isso. E isso já era previsto lá por volta de 2009, 2010, 2011 até 2013 por aí. Eu já assistia vídeos ouvindo falar do que eu irei falar no próximo vídeo. Vocês vão ver como que é, como as coisas, o poder mundial, vamos dizer assim, ele já vem preparando o seu intento já há muitos anos atrás, até chegar o momento em que tudo irá se realizar de acordo com o seu pensamento, o seu intuito e a sua vontade. E quem paga é o povo. O povo, coitado, sempre paga. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu vou voltar de novo falando sobre esse negócio que eu falei agora por último que vou falar, beleza? Até mais.